Tá Bom, bom. bom dia, pessoal. Lúcia, super obrigado pelo convite, né? E todos os participantes que se interessaram, que entraram aqui. Obrigado também por estarem aqui conosco, tá? Deixa eu começar me Obrigada. apresentando, né? Eu sou carioca, quando eu falo bom dia, o pessoal já fala que pergunta se eu vim do Rio, né? Apesar de eu estar há 25 anos aqui em São Paulo. Sou casado, né, com a Ana, a gente completou 25 anos de casado ano passado, né? Somos pais da Lu, da Bia e do Pedro. Eu sou, por formação, engenheiro, né? Sou engenheiro mecânico, formado pela UFRJ, fiz o MBA na FIA, e ano passado completei o mestrado em comunicação na SPM, né? E vou explicar como também que essa formação foi surgindo e foi se encaixando. Né, eu estava falando aqui com a Lúcia, a gente estava combinando como que ia ser esse bate-papo, e a ideia é que eu vou usar essa apresentação somente como um guia, né, para eu não deixar escapar nenhum ponto dessa transição. Né? O nosso objetivo aqui é falar da transição do mundo de um executivo corporativo para um empreendedor. E a ideia é que seja um bate-papo. Então, quem tiver perguntas, interrompam, que a gente vai trocando uma ideia ao longo da apresentação. Como eu estou com a tela cheia aqui, eu não consigo ver os comentários nem as perguntas. Então, Lúcia, se você puder me ajudar, né, sinalizando que chegou alguma pergunta, tá? Pode Obrigado. deixar que eu vou interagindo aqui com você. Então, vamos lá. Então, começando pelo mundo corporativo, né? Contando um pouco da minha trajetória. Logo que eu saí da faculdade, eu entrei na Coca-Cola como trainee, né? Foi o primeiro programa trainee que a Coca-Cola teve no Brasil, e foram 10 anos de sistema Coca-Cola. 5 anos na Coca-Cola Company, no Rio de Janeiro, e 5 anos na SPAL, que depois se transformou em Panamco, que hoje é a FEMSA, que é o engarrafador aqui de São Paulo. Foi quando eu me mudei para cá. Da Coca-Cola, eu recebi uma proposta para me juntar à Ambev. Logo quando a Ambev estava sendo formada, quando aconteceu a fusão, e fui convidado para ser gerente nacional de trade marketing. Foi nesse momento que eu comecei a fazer a minha transição da área de industrial para a área comercial. Minha última função na Ambev foi um gerente de novos negócios, que tinha como desafio pensar novas formas de expandir o mercado de cerveja no Brasil. Né? O Brasil, naquele momento, ele era um dos maiores mercados do mundo, mas ele estava estagnado em termos de consumo per capita. Então, a gente tinha desafios de como expandir o mercado. Da Ambev, eu recebi uma proposta para ir para a Danone. A Danone era um momento que estava lançando a Activia no Brasil, né, e eu fui convidado para montar a área de trade marketing. Né? A Danone não tinha uma área de trade. Né? Você vê, estamos falando em 2007, uma empresa grande, né, ainda não tinha estruturada uma área de trade marketing, e eu fui convidado, né, com o desafio de uma página em branco, né, de desenvolver o papel da área, estrutura, processos, né, orçamento. Foi um desafio super interessante, né? Bom, e da Danone, novamente participei de uma fusão, né? Eu fui convidado para assumir a diretoria de trade marketing da BRF, né? No momento em que, na verdade, a fusão havia sido comunicada ao mercado, mas não tinha sido aprovada pelo CAD ainda. E o desafio era montar o que seria o trade da BRF, né, identificando as boas práticas que a gente tinha na Sadia, o que a gente trazia de Perdigão. Eu também cuidava de Batavo. Batavo era uma divisão de lácteos da BRF nesse momento, e que eu trazia de conhecimento também para desenhar o que seria o trade na BRF. Né, uma operação, né, gigantesca. Eu tinha um quadro de promotores de 5.500 funcionários, para vocês terem uma ideia, uma estrutura gerencial corporativa grande, né, um tremendo desafio.
E a BRF teve vários momentos, né? Depois de aprovada a fusão, vocês devem lembrar, a fusão foi aprovada com algumas restrições pelo CAD, e eu fiquei responsável por coordenar a implementação dessas restrições na parte comercial, né? Então, a gente tinha que vender um pacote de marcas, né, para um único concorrente, para que fosse um concorrente forte para poder fazer frente à BRF. A gente tinha que suspender a marca Perdigão em 5 categorias do mercado por um período pré-determinado, e eu fui responsável por liderar essa frente junto ao marketing e à área comercial, né? Que é interessante, né, para quem é da área de trade, né, esse papel, né, porque a gente tem os pés nas duas canoas, né, em marketing e em vendas. Então, nesse momento, a gente pode assumir um papel de liderança para coordenar as atividades que sejam transversais. Quando esse processo foi concluído, a aprovação do CAD finalmente sai, eu fui convidado para assumir um novo desafio e fui expatriado, né? Eu mudei com aquela família que vocês viram lá no primeiro slide. A gente foi todo mundo para os Emirados Árabes, a gente foi morar em Dubai para cuidar da operação da companhia nos Emirados Árabes e no Catar, né? Um desafio pessoal e profissional gigantesco, né? Eu era o único brasileiro da Federal Foods, que era o nome da nossa empresa lá. Eu era o único brasileiro na operação, né? No reporte direto a mim, eu tinha diretores de 8 nacionalidades diferentes, eram 17 idiomas na companhia, né? Uma complexidade cultural sensacional, espetacular, né? Bom, me toquei, e era um desafio também de turnaround, que pela primeira vez a Federal Foods ela estava apresentando um EBITDA negativo, e eu fui com o mandato de reverter esse resultado, né? De transformar a companhia simplesmente numa distribuidora de commodities, de frango congelado do Brasil, para produtos de maior valor agregado, num plano que a companhia tinha também de construir uma fábrica em Abu Dhabi e trabalhar produtos processados, tá? Bom, isso foi feito, né? Em um ano a gente conseguiu reverter esse resultado, mas enquanto tudo isso está acontecendo lá em Dubai, aqui no Brasil estava tendo uma mudança grande na BRF, a chegada do Abílio no conselho, toda a restauração que ele promoveu dentro da companhia, vários vice-presidentes foram desligados. Ele foi a Dubai, né, conhecer a operação, fazer rota, né, e ele mudou o conselho que a gente tinha dentro da Federal Foods. Eu me reportava a um conselho que tinham 2 representantes árabes e 3 brasileiros. Ele mudou esses 3 brasileiros, que mudaram a diretriz da companhia, e nesse momento eu fui desligado, fui demitido nos Emirados Árabes. E aí todo mundo fala, puxa, como se fosse algum mérito ser demitido por Abílio Diniz, né? Nada a ver. Bom, e aí nesse momento, né, fazendo uma transição à distância, né, cuidando do retorno para o Brasil, né, retorno de filho que está na faculdade, crianças na escola, né, foram 3 meses para planejar o retorno. Surgiu uma oportunidade na JBS, né? A JBS ela estava montando a sua área de processados, a JBS Foods, e estava buscando um diretor de trade marketing, né? Não era uma posição que me atraía nesse momento, mas era uma alternativa para eu voltar para o Brasil já estruturado, né? Com uma base, pelo menos uma base de trabalho mais tranquila para poder chegar e acomodar e retomar a trajetória, não? E dessa trilha toda, aqui talvez aqui tenha sido uma derrapada, né?
Eu não me identificava com a companhia, essa posição também era uma posição que eu já tinha ocupado, com uma complexidade maior até no setor, e fiquei 1 ano somente na JBS. Tá? E aí fui desligado da JBS, eu saí da JBS e comecei um processo de transição de carreira. 2015 também, né? Eu ia falar que 2015 a gente estava em crise, mas a gente está em crise o tempo todo, a gente está em crise agora, né? Então só muda o tipo de crise, mas sempre a gente está enfrentando desafios de mercado, né? E nesse processo de transição é que eu fui pensar, né, muito no que destino que eu queria dar, né, para a minha carreira, né? Eu estava quase completando 50 anos, então a atratividade que a gente tem para o mercado, né, diminui, é fato. Quando você está numa posição mais alta também na estrutura, o número de posições disponíveis é menor, e esse modelo corporativo meio que começou a se esgotar para mim, né? Eu comecei a participar de alguns processos, mas já sem tanta motivação, né? Eu acho que teve algumas empresas, principalmente a BRF, né, que você participa desde a formação da companhia, você entrega resultado. Estava falando desse momento de repensar a trajetória, papel, e se esse modelo de carreira no mundo corporativo, de grandes empresas, ainda me mantinha ou não mantinha motivado, né? Bom, e aí eu fui nessa transição, né, repensando todos esses meus valores, né? Eu fiz um outplacement, que foi onde eu conheci a Lúcia, né, na Stato. Eu acho que tem várias pessoas aqui que também estão em transição de carreira, e esse é um momento que a gente tem que aproveitar assim, ao máximo, né? Esse outplacement, eu fui a todas as reuniões, eu participei de todos os encontros, né? A gente fez um networking incrível com todo mundo que estava lá dentro, né? Então, a gente descobriu que a gente consegue chegar a qualquer profissional do mercado, né? Com o networking que a gente vai acumulando ao longo da carreira, a gente chega realmente em todo mundo do mercado. Quem quer que seja, com no máximo 3 ligações, a gente consegue acessar, né? E isso é um ativo que a gente conquista nesse período que leva para o resto da vida, né? Bom, uma outra coisa que eu descobri, né, com o momento livre, né, eu conheci essas 2 senhoras, a Sandra e a Silvia, lá através do outplacement, que elas eram as coordenadoras do NAIA, que é uma ONG que capacita, ela tem 2 frentes de trabalho, né? Uma frente para contraturno de crianças, né? Então, crianças de comunidades que de manhã estão na escola e à tarde ficariam sem supervisão, vão para lá para ter o seu contraturno, e as que estudam de tarde vão para lá de manhã. E tem uma outra frente de trabalho, que é a capacitação de jovens aprendizes para entrar no mercado de trabalho, que foi uma causa que me mobilizou, né? Eu estava passando por um processo de transição, né, vendo a dificuldade que o mercado estava nesse momento, e eu pensei assim, e esses jovens, né, como que eles, para eles é muito mais difícil, né, acessar o trabalho, né? E aí fui conversar com elas, né, perguntar de que forma que eu poderia ajudar. Naquele momento, elas estavam precisando de um professor de segurança do trabalho, né? E viram que eu era engenheiro. E ele falou assim, olha, você dá aula de segurança do trabalho? Eu falei assim, olha, dou, né? Vou aprender e vou dar aula, né? E aí comecei a estudar segurança do trabalho, né, na internet, né, fazendo cursos online, assistindo YouTube, né, e me capacitando para dar aula para esses jovens, né, que é essa galera aqui, né, uma galera assim, espetacular, né, com uma energia incrível e que precisava de atenção, né. E você imagina, eu acho que
pior que segurança do trabalho, acho que só contabilidade, né, para poder atrair a atenção desses jovens, né? E esse, o meu desafio era deixar essa galera motivada, né, motivada para aprender e motivada para acessar o mercado, né? Um pessoal e aqui no meio tem tudo que você imaginar dos desafios de um jovem, né? De maternidade precoce, de acesso às drogas, né? Um desafio que a gente encarou foi fazer a reforma da entidade, né? Então, todo esse pessoal que você está vendo aqui raspando um muro, e era um muro realmente bastante grande ali na Águas Espraiadas, próximo à ponte estaiada, né? Então, essa galera aqui tem diretores de várias empresas, CEOs, os jovens, né? Olha o tamanho do muro que a gente raspou na mão, né? E pintou, né? E depois a gente foi buscar parcerias, e aí parcerias com empresas para conseguir tinta, né? Tudo isso aqui foi feito com parceria e doação, né? E eu encontrei essa galera, né, maravilhosa aqui de grafiteiros, porque me falaram que, olha, se você deixar o muro branco, né, ele não dura uma semana. Agora, se você grafitar o muro, os pichadores e outros grafiteiros respeitam e não vão mexer, né? Então, mais uma vez, através de contato, de networking, cheguei nesses caras e a gente pintou o muro inteiro, grafitou o muro inteiro, né? E aí você vê a capacidade de... Eu estou dando esses exemplos para a gente ver como é que é a capacidade de mobilização e que a gente consegue fazer coisas que, a princípio, a gente não imaginou que poderia ser capaz de fazer, né? E como isso vai trabalhando a formação da gente, né? Um outro desafio foi para aumentar a arrecadação, né? A gente realizou um festival, o Volume Fest, que tinha como objetivo reunir várias ONGs, né, e juntos a gente promover um evento para arrecadação de recursos para todos nós, né? Eu conheci essa galera, né, do Atados, né, que eu recomendo fortemente para quem quiser conhecer mais sobre voluntariado, sim, saber as causas que estão disponíveis, como que a gente pode ajudar, né? Então consultem o Atados, o site deles, né? E aí você vê uma galera, mais uma vez, né, totalmente, né, diferente, né, e eu ali, pateta com uma cara de executivo, né, ainda me adaptando, né, a esse novo cenário, esse novo ambiente, né. A gente realizou esse evento, né, eu consegui uma parceria com a ONU, né, então, novamente, consegui um contato, liguei para o responsável, pelo representante de voluntariado da ONU no Brasil, né, vendo o que eles iam fazer para o dia do voluntariado. A ONU não estava com programação e eu consegui que eles embarcassem no nosso projeto, tá? E aí a gente realizou, né, o evento foi realmente super movimentado, com várias ONGs, então teve desde de oficina de turbantes, né, a hortas, né, ao pessoal do Pimp My Carroça, né, que pinta carroças e faz reformas de carroças, né, músicos que doaram seu tempo e talento. Está mudando aqui de novo, né? Um evento super legal. E essa experiência me despertou um lado de educação. Aquela história de dar aula, né, eu gostei da experiência, né? E comecei a ver como que eu poderia desenvolver isso, né? E fui, através, mais uma vez, né, de contatos, né, me aproximei da BSP e fui dar aula na pós-graduação de marketing deles. Dei aula de marketing B2B, dei aula de gestão comercial, né? E vi que realmente isso era um lado que eu gostaria de desenvolver, né? E até em função disso, é que eu fui fazer o mestrado, porque eu falei, eu estou gostando desse negócio, né? Preciso me capacitar para isso ser mais uma carreira para ser desenvolvido. Acho que vocês já devem ter ouvido bastante essa história dos slashes, né? Você é um empreendedor, mas também é um professor, mas também é conselheiro de uma ONG, né? Então a gente tem que ir abrindo portas, né? E a gente vai se realizando em cada uma
dessas frentes e trazendo experiência para as outras. E nesse caminho, eu já estava há 1 ano, né, nesse meu processo de repensar a carreira, é que surge a W Nutritional, né? Foi através de um headhunter, né? Muitos de vocês já devem conhecer o Joseph Tepperman, né, que escreveu um livro que eu recomendo a beça, chamado de Anticarreira. E o Joseph me apresentou esse projeto, desculpa aqui, me apresentou esse projeto da W Nutri, como a gente chama aqui dentro, que era uma startup de bebidas saudáveis, né? Fundada por hoje meu sócio, Daniel, que é um camarada que nunca teve carteira assinada na vida, né? A gente tem perfis completamente diferentes, né? Ele sempre empreendeu, eu sempre tinha sido executivo, tinha empreendido, mas sempre com a rede de segurança de grandes corporações, e o que a gente tinha em comum eram os nossos valores, né? E a visão que a gente tinha para a companhia. O Joseph nos apresentou, a gente trocou alguma ideia sobre a visão de negócio, o que a gente via de futuro, né? E aqui de cara, né, eu tinha trazido algumas críticas em relação à marca, à embalagem, à estrutura de go-to-market, né, que ele também já estava se questionando, e a gente desenvolveu um plano de negócio, né. O fundamental é que a gente tem e a gente escreveu isso na pedra, a gente nunca pode perder o mindset de uma startup, né. O que é esse mindset de uma startup? Tá? Primeiro, ter um propósito definido, né? Então tem que ter muito claro o que a gente é e o que a gente não é, né? Então, o que as startups têm em comum, né? Elas nascem de sonhos, né? De pessoas que são idealistas, intransigentes com seus valores e ideais e questionam o status quo, né? Então, aqui algumas empresas em que a gente reconhece, né, essa característica em quem a gente se inspira, né? Elas nascem desse sonho visionário, que no caso do Daniel, lá atrás, quando começou esse negócio, há 5 anos, foi desenvolver bebidas que fossem realmente saudáveis, né, que não tivessem teto de vidro, né, que comprovadamente façam bem à saúde, né? E a gente tem o apoio de médicos, a gente tem um conselho de médicos e nutricionistas, né, para validar isso que a gente fala, tá? E a gente tem marcas desafiantes, né? Então, a gente concorre com as grandes empresas, até que eu já trabalhei, né? E nós somos hoje desafiantes, né? Então a gente quer mudar o modelo de negócio, né? A gente quer mexer o mercado de bebidas, como a Mãe Terra fez, né, com o mercado de snacks, como a Colorado fez em um determinado momento na questão das cervejas artesanais, né? Esse é o nosso papel, né? Esse é o papel de uma startup. Tá? Mas quais são os desafios nessa trajetória? Aqui somos eu e Daniel, né, numa feira, né, na maior feira de produtos saudáveis do mundo, que acontece na Califórnia anualmente. O desafio é isso aqui, né? Quer dizer, esse stand que vocês estão vendo aí foi, desculpa, não dá nem para chamar de stand, né? Essa mesa que vocês estão vendo aí, esse balcão, né, foi montada pela gente, com produtos levados na mala, contratando uma gráfica lá nos Estados Unidos para poder imprimir e botar algum tipo de decoração, a gente que carrega o produto, carrega o gelo, que serve produto para todo mundo que está lá, né? Então, isso tem, para alguém que está vindo do mundo corporativo, isso é uma grande mudança, né? Essas são as nossas embalagens antigas, daqui a pouco eu vou mostrar as embalagens atuais. É uma mudança radical de ser mão na massa, né? A estrutura é muito mais enxuta, você tem que aprender coisas que não sabia, mexer em todas as áreas, né?
limpar a gôndola. Então, isso aqui é uma loja do Pão de Açúcar, em Ribeirão Preto. Eu estou com um representante comercial de lá, a gente limpando gôndola para fazer a exposição dos produtos. Ao mesmo tempo, questionando, né, marcas e embalagens. Então, a gente mudou a marca, né? A nossa marca anterior era Luminous com Life Mix. A gente alterou a marca para Life Mix, né, que passou a ser a nossa marca. Então, no ambiente de empreender, né, de uma startup, você mexe em todas as áreas, né? Isso é muito bacana. Tá? Então, essa que acabou sendo a nossa embalagem, né? Então, um ano depois, né, o que era Luminous virou Life Mix. Tá? A gente fechou uma parceria com a Turma da Mônica. Então, no início, a gente foi para essa Turma da Mônica clássica, né, que tem esse design meio retrô, em cima de uma nova série que eles iam lançar, que acabou não acontecendo, né? Mas, mais uma vez, através de contatos, né, a gente fechou essa parceria. Esse foi o primeiro terminal que a gente conquistou, né, e sem investimento, no Carrefour Pamplona. Então, a gente conquistou através de relacionamento, trabalho, execução de loja, né, uma equipe dedicada de promotores. A gente começa a conquistar os terminais e a ganhar espaço nos pontos de venda. Tá? Então, até chegar a termos execuções espetaculares como essa aqui de uma promotora nossa. Tá? A gente, no segundo ano, a gente começou a buscar investidores, e aí aprendemos muito, né, nesse processo. Então, a gente começou a buscar investidor nos private equities, e a gente aprendeu rapidamente que a gente era nada para esses caras, né? Que o investimento deles o cheque deles é muito maior, né, do que era a nossa empresa. Depois a gente foi para os outros extremos, para os investidores anjos, né? E talvez alguns aqui de vocês tenham participado do bate-papo com o Rubens, né, que faz um trabalho legal junto a ex-alunos da Poli, né, de investidores anjos, mas a gente já estava grande para os anjos, e a gente se viu perdido no meio do caminho, né, entre investidores anjos e os private equities. E aí vimos que nessa meiuca existem os family offices, né, que são famílias que têm bastante recursos dos seus próprios negócios e que reinveste parte desses recursos no mercado, né? E aí a gente chegou na Cavive, que é o family office da família Klein, das Casas Bahia, né? O Rafael Klein, que é o responsável, que agora, recentemente, voltou, né, para a presidência do Conselho das Casas Bahia. Ele investiu na gente, né, no nosso segundo ano aqui juntos, né? Depois a gente participou de um processo de aceleração da Endeavor, a gente foi acelerado por eles. Também foi um aprendizado gigante do que é esse mundo de startup, de empreendedorismo, né? A gente conheceu um monte de gente que sofre as mesmas dores do que a gente, né? E aí agora chega, né, a Covid, né? Que, se para toda empresa é um tremendo desafio passar essa tempestade, para uma empresa pequena, né, é um desafio de vida ou morte, né, literalmente. E aí, o que a gente, no primeiro... Eu vim aqui para o escritório hoje, né, para poder ter esse bate-papo com vocês. Estou aqui do lado num quadro que ainda está escrito no dia 10 de março, quando a gente fez as nossas primeiras decisões em relação a como a gente ia lidar com a pandemia. Né? O primeiro ponto foi dividir com o nosso time de que os cenários mudam, mas os nossos valores permanecem os mesmos. Né? E esses são os nossos 8 valores que tinham sido construídos há 2 anos atrás, né, com o nosso time. A gente construiu isso em conjunto. E isso não muda. Isso está escrito na pedra, e isso não muda. A gente também tomou uma decisão de a gente não vai desligar ninguém
durante a pandemia. Hoje nós somos 24 profissionais, e esses 24 profissionais vão atravessar juntos essa tempestade. E aqui legal, aqui eu botei uma foto atual para pelo menos vocês verem como os produtos estão hoje, né? O foco maior é falar dessa transição, mas pelo menos para vocês conhecerem a carinha dos nossos produtos hoje, como que está o nosso portfólio. Tá? E aí, no dia 19, né, de março, a gente fez uma apresentação para o Conselho e com alguns reflexos e reflexões, né, da Covid-19 para o nosso negócio. Né? Então, o que a gente viu? Né? E aqui algumas oportunidades que surgiram para a gente. A primeira delas é a seguinte: o pequeno varejo vai fechar, né? E fechou. Bares, restaurantes, lanchonetes, né? Esses foram os primeiros a fechar. Mas uma fraqueza nossa, que se transformou nesse momento em uma fortaleza, é que a gente está concentrado, o nosso faturamento está concentrado no grande varejo. E o grande varejo, Carrefour, Pão de Açúcar, Big, Sam's Club, né? No interior, Seven Agro, Taust, Boa, eles continuaram funcionando. Né? A gente tem uma venda muito importante pela característica do nosso produto para as escolas. E as escolas fecharam, e a gente teve que se preparar para migrar esse volume para os lares. Né? Então, a gente teve que montar às pressas uma operação. A gente já tinha alguma coisa de e-commerce, mas era muito incipiente. Então, a gente teve que correr às pressas para poder montar uma estrutura logística, fundamentalmente, para entregar em 48 horas em qualquer lugar da cidade de São Paulo. Tá? Ao mesmo tempo, a gente teve que rever como que a gente está posicionado nos sites dos varejistas, porque no e-commerce a tendência é que o consumidor fique nas marcas que ele já conhece. Né? Você não vai experimentar marcas novas comprando num site de um varejo. Né? Então, a gente teve que sentar com os varejistas, né, com os grandes varejistas, e ver como é que o nosso produto está exposto lá, como é que está o nome, como é que está a imagem do produto, que ferramentas ele tem de trade nesse e-commerce para que a gente possa aparecer e converter em vendas. Né? Os nossos produtos são, a grande maioria, para consumo futuro, então estão de acordo, estão em linha com essa migração do consumo para os lares. Né? A gente antevia, isso aqui a gente errou. Né? A gente tem também uma participação grande em hospitais, né? Pelos produtos serem funcionais. Né? O nosso suco, por exemplo, ele é o suco do Hospital Albert Einstein, é do Santa Joana. Né? A gente está presente em vários hospitais e laboratórios. E a gente falou, pô, vai ter um movimento nos hospitais, a gente tem um produto adequado, e esse é um canal rentável, é mais rentável do que o grande varejo. Isso aqui, a gente errou, né? Porque o que está acontecendo nos hospitais é que o movimento caiu. Porque todos os exames que não são urgentes, cirurgias eletivas, tudo isso foi cancelado, né? Foi suspenso, adiado. Né? Então, a oportunidade que a gente via de intensificar o atendimento em hospitais não se confirmou. Tá? A gente ainda é uma marca desconhecida, né? A gente está, nesse momento, a gente estava começando a desenvolver o nosso trabalho de posicionamento, uma campanha mais forte de comunicação, né? Que estava vinculada à captação de investidores. Então, isso está atrasado, e o que a gente está fazendo é caseiro em redes sociais. Né? Então, com uma gerente de marketing e uma estagiária, que é a nossa estrutura, né, junto com elas, a gente está desenvolvendo todas as peças e intensificando a nossa presença nas redes sociais. A gente foi necessário rever o nosso perfil de dívida, né? Então a gente tinha muitas dívidas de curto prazo. A gente vem numa taxa de crescimento muito forte. Né? A gente, em 2018, a gente triplicou o faturamento, em 2019 a gente duplicou o faturamento. Então, a cada mês que você tem, né, um crescimento forte e um descasamento de fluxo de caixa,
né? A gente recebe do varejo com 60, paga com 30, a gente está muito alavancado e de curto prazo. Então, a gente teve que sentar com os bancos para poder renegociar o perfil dessa dívida, né? A alta do dólar, ela é uma oportunidade para exportação, então a gente tem um pezinho, né, nos Estados Unidos, né, a gente tem um escritório com uma pessoa lá, né, e isso aqui está se comprovando, né? Então a gente está desenvolvendo produtos específicos para o mercado americano, a gente está em negociação adiantada com 3 grandes redes, então o dólar, se por um lado afeta a compra de matéria-prima, a gente tem matéria-prima importada, por outro lado ele favorece a exportação, e aí a gente transforma até num hedge natural, né? Quando tudo isso alto, né, então se tornou uma vantagem, né, porque a gente agora está redeado com matéria-prima também para poder continuar a produção. O nosso resultado, ele ainda é negativo, então a gente ainda não atingiu o break-even, a gente estava prevendo chegar a um break-even em agosto, isso agora vai ser adiado provavelmente para início de 2021, tá? E as oportunidades que a gente buscava em redução de despesas, em produtividade, agora são muito maiores, mas a gente não pode perder a nossa visão de longo prazo, para não tomar decisões no curto prazo que impactem o futuro do negócio, né? Aonde a gente quer chegar, né? Então, a gente fez um programa de contingenciamento forte, mas sem perder a nossa visão de meta, de onde a gente quer chegar, né? Então, por exemplo, a gente não reduziu investimentos em marketing, pelo contrário, né? Porque a gente tem uma marca para criar. O valor da nossa empresa é o valor da marca que a gente conseguir construir, tá? Bom, é isso, né? O objetivo dessa apresentação era realmente dar uma passada geral, aqui estão os meus contatos, mas eu queria agora a gente abrir para a pergunta, para a gente bater um papo, né? E aí esclarecer as dúvidas, né? Qualquer forma que eu puder contribuir com vocês, o momento de transição, ou quem está pensando em empreender, né? Eu estou aberto aí às perguntas. Marcelo, tem uma pergunta aqui do JC Rodrigues. Você está me ouvindo? Desculpa. Estou te ouvindo. Tá, ele pergunta, ele diz, já passou o assunto, mas ele ficou curioso em saber se a ação com a Turma da Mônica foi um licenciamento de marca, com pagamento de royalties, ou um licenciamento promocional, temporário e FII fechado. E aí, adicionalmente, ele quer saber se como vocês conseguiram isso, sendo uma marca relativamente pequena, né? Abrir essa porta com Maurício de Souza. Bom, o JC é um parceiro meu do mestrado. A gente fez mestrado junto, ele é um profissional espetacular de marketing, né? E também colega professor, né? Bom, a gente teve uma informação de que a Maurício de Souza estava buscando produtos mais saudáveis para licenciar, né? Eles têm uma preocupação de ter muito produto bacana licenciado, então tem a maçã da Turma da Mônica, né, que é um ícone, mas tem alguns produtos que não eram tão bacanas ou tão saudáveis assim, e eles começaram a ser questionados muito fortemente pelos consumidores. E aí, com essa informação, a gente foi buscar um contato com a própria Mônica, né? Então, aquilo que eu estava falando com vocês, da importância de networking, né? A Mônica, eu cheguei em 2 ligações, né? E foi uma ligação, e foi um contato mais próximo que eu podia ter, minha esposa, né? Que trabalha com um grupo de empreendedoras mulheres, de Winning Women, na Ernst Young, que a Mônica participa, né? Então, eu consegui marcar uma reunião com ela, apresentei para ela o nosso produto, então, que é um suco sem adição de açúcar, sem corante, conservantes, enriquecido com nutrientes, né? Ela
adorou o projeto, na mesma hora levou para o Maurício veio para a reunião, experimentou o produto, né, também se apaixonou pelo produto, pela proposta, pela nossa causa, e em um mês a gente fechou, entre essa primeira reunião, né, e a gente assinar o contrato de licenciamento, foi um mês. Ele é um contrato de 2 anos e renovado automaticamente, né, então a gente já está entrando, a gente já está no 3º ano do contrato agora. Tá? E eles têm um propósito também de desenvolver pequenos parceiros, pequenas indústrias, né? Então, isso também estava muito em linha com eles. E estão nos ajudando agora, nesse momento de pandemia, de transição, né? Eles estão sendo super parceiros. Então, a Mônica me ligou para falar sobre a oportunidade de venda no e-commerce do Magazine Luiza, né? Que eu nem sabia que o Magalu também tem alimentos, e ela abriu as portas para a gente lá no Magalu, a gente começou a vender há um mês, né? Essa questão dos royalties, também reviu royalties durante todo esse período de pandemia, então eles são excelentes parceiros, super exigentes, né, em como a gente cuida, né, da marca dele, dos personagens, né, em todas as peças de comunicação, eles são super exigentes e criteriosos, mas são mega parceiros. Marcelo, vamos lá, temos mais perguntas aqui. A Neuza fala, em todas as fases de sua carreira, o network foi importante. O que você diria que é o primeiro passo para quem está no mercado para perder o receio e investir tempo e dedicação nessa ação continuamente? Isso olhando para trás, né, a gente, quando está no mercado executivo, a correria do dia a dia, com meta para bater, né, a gente não dedica o tempo necessário para fazer, né, networking, né? E isso é fatal, né? A gente tem que ter uma disciplina para fazer networking. E o que é networking, né? Nada mais é do que tomar um café, né, tomar um suco, bater um papo, né, resgatar as amizades, né, da universidade, das empresas pelas quais a gente já passou, fornecedores e clientes, saber oferecer ajuda, né? Então, como que a gente pode ajudar quem está em processo de transição de carreira, quem precisa acessar uma outra pessoa. Isso tem que ser isso é um grande aprendizado que eu levo da transição de carreira. Isso é fundamental, né? E hoje também eu falo como empreendedor, né? Eu sempre fui, né? Eu sempre tive o sobrenome corporativo, né? Então, era o Marcelo da Coca-Cola, o Marcelo da Ambev, o Marcelo da BRF. Agora, isso se inverte, né? Agora eu sou o sobrenome, eu sou o endosso da minha marca. Agora é W Nutritional do Marcelo, a Life Mix do Marcelo, né? E muitos contatos com clientes, portas que se abriram, foram em função disso, né? Em função do relacionamento, do respeito que eu tive com todos eles quando eu estava em grandes corporações, que agora eles devolvem, né, quando eu estou tocando o meu negócio, né? Isso é fundamental, tá? Tem que ter disciplina e dedicar tempo para poder manter a sua rede irrigada e estar disponível para a rede, né? Você tem que estar. O networking, a gente muitas vezes pensa em como que as pessoas podem nos ajudar, mas na verdade o que a gente tem que pensar é como que a gente pode ajudar as pessoas, né? Porque aí quando você precisar, naturalmente as pessoas vão aparecer e a gente se surpreende, né, como as pessoas querem ajudar, né? Isso é incrível, realmente. Ótimo, Marcelo. Deixa eu ler aqui também, tem uma pergunta do Urbano Santiago. Ele te parabeniza pela história, é muito inspiradora, e aí ele fala, em algum momento você se fez aquela pergunta, caramba, será que eu tomei a decisão certa? E se sim, como foi que isso te motivou a seguir na estrada? Todo dia. Não, todo dia a gente tem que rever a decisão, né?
O que me faz crer que eu tomei a decisão correta, né? Putz, o meu grau de felicidade e realização, né? Que é um KPI intangível, né? Mas eu estava num momento de pressão, de desgaste, né? Para mim, o termômetro é a motivação para sair da cama de manhã, né? Se você tem motivação para sair de manhã, né, e encarar todos os desafios que não são pequenos, né? E quando você volta para casa, você volta com a sensação de dever cumprido e que matou alguns leões e amanhã tem mais outros para matar, né? Isso é que dá a segurança da decisão certa ter sido tomada, né? Então, eu te falo que é claro que se pensar a minha remuneração hoje versus a remuneração que eu tinha, né, é incomparavelmente menor, né, o que eu tenho hoje de remuneração. Agora, se pensar em termos de satisfação profissional, satisfação pessoal, né, equilíbrio de vida, não quer dizer que eu trabalhe pouco, não, eu trabalho muito, né, mas o equilíbrio de vida profissional e pessoal, né, isso me dá a certeza que o caminho para mim, né, para esse meu momento, né, o caminho é esse. Perfeito. Deixa eu ler aqui, tem uma pergunta do Figueiredo, não sei qual é o primeiro nome, mas ele fala: Marcelo, parabéns pelo projeto, muito bacana, e gostaria de saber como conseguiu se aproximar das startups e de que forma avaliou. Como foi esse processo? Foi o seguinte, eu estava falando para vocês que quem me apresentou esse projeto foi o Joseph Tepperman, né, que é um headhunter, né? E todo mundo aqui, né, já passou por esse processo de conversar com headhunter, né? E eu confesso que para esse profissional, né, a gente vai meio que como uma máscara, né, com seu uniforme de executivo, com a sua máscara de executivo. E eu estava num momento assim tão descrente desse modelo, né, que com alguns headhunters você acaba desenvolvendo um relacionamento e tira a máscara, né? O Joseph foi um deles, talvez o principal. E eu conversando com ele, eu falei: cara, Joseph, ele, né, me apresentando alguns projetos, eu falei: cara, Joseph, esse mundo já se esgotou para mim, eu não acredito mais nisso, né? Eu não consigo mais abraçar e me dedicar e me jogar de cabeça, né, para contribuir para uma grande corporação e acreditar que eu vou ter de volta também toda essa crença, parceria, no mesmo grau de dedicação, né? E ele que me instigou nessa questão de empreender. Ele falou assim: você já pensou em empreender? Eu falei: cara, não, né? Eu não sei nem por onde começar, né? Não sei nem em que segmento, né? Não sei nem por onde iniciar isso, nem como avaliar essa oportunidade. E aí que ele fez essa ponte com o Daniel, que já tinha iniciado um negócio, mas que não era do setor, né? Ele não vende de produtos de consumo, muito menos de bebidas, né? E eu vi que a gente tinha competências complementares e compartilhava dos mesmos valores, das mesmas crenças, né? O nosso jeito a forma como a gente pensa e acredita no negócio é muito semelhante. E eu vi, putz, então aqui surgiu uma oportunidade, deixa eu avaliar esse negócio. Aí vem o segundo desafio. Ok, se o negócio faz sentido do ponto de vista de desafio, agora como que a gente monta um modelo de investimento, de sociedade, de participação, né? Como que eu conquisto minha participação no negócio, qual é a minha remuneração mensal, né? Então, você tem que fazer uma conta para ver se minimamente esse negócio para de pé para mim, né? Individualmente, como CPF, né? Se o CNPJ faz sentido para o CPF. Esse foi o segundo desafio, né?
Então, fazendo sentido do ponto de vista do negócio e depois para mim profissionalmente, né, em termos de aprendizado, motivação, né, e aí se a Lúcia não tivesse aqui, eu ia falar isso do mesmo jeito, né, a Lúcia teve um papel importantíssimo nisso, que eu conversei bastante com ela, né, para ver se essa movimentação fazia sentido, se isso agregava para mim, e eu falei assim, cara, se lá na frente esse negócio não der certo, né, como é que o mercado vai enxergar essa experiência, né? E aí ela teve um papel, né, de questionar o modelo, falar, mas é isso mesmo, você já pensou nisso aqui, já pensou naquilo ali, né? Então, se está pensado e está bem estruturado, putz, o mercado vai avaliar bem lá na frente, se não der certo, né? É claro que eu estou trabalhando muito para dar, né, e está dando certo, né? Mas a gente também pensou num cenário mais à frente, putz, e se não acontecer, né? Certo, Luca? Estou mentindo? Não, está falando a verdade. É isso mesmo. Foram longas conversas em torno disso, né? Como é que você contaria a história se por acaso tivesse que desistir do projeto por qualquer motivo, né? Eu acho que essa construção dá uma segurança, né? Uhum. Não, tem que saber. Eu acho que são duas coisas, acho que importantes. Ter pensar mais à frente nesse discurso, se não der certo, o que eu vou ter aprendido, o que eu vou ter, o que essa experiência teria contribuído para mim, né? E o segundo ponto são as outras atividades, né? Então, que é a carreira acadêmica, o voluntariado, né? Que acho que no fundo, são atividades que parecem que são estanques, mas que vão se comunicando e se ajudando, né? Muitas, tem vários amigos do mestrado que eu estou vendo que estão aqui participando e que podem comprovar isso, né? Várias matérias. Bom, primeiro, minha dissertação de mestrado foi sobre o meu negócio, né? E segundo, em várias matérias, onde eu consegui encaixar, eu encaixava a marca para testar a embalagem, para testar posicionamento, né? Então, isso tudo vai se comunicando e uma carreira vai contribuindo para a outra, né? Marcelo, tem mais uma pergunta aqui da Dani Miranda, que ela fala diante das mudanças do Covid, que o Covid tem trazido. Você enxerga que esse momento também pode mudar o olhar do consumidor para que ele priorize o consumo de produtos que tragam mais bem-estar e saúde, mudando literalmente o comportamento de consumo? Acredito piamente e trabalho fortemente para isso, né? Então, se já existia uma tendência de saudabilidade, né? E é uma tendência, é um caminho sem volta, então a gente, como consumidor, a gente já está mais atento, né, a olhar o rótulo, a entender o que a gente está consumindo, está tendo uma migração muito forte, falando do segmento de bebidas, né? De bebidas não saudáveis para bebidas mais saudáveis, né? O que a gente acredita é que com toda a crise do Covid, esse comportamento vai ser acelerado e vai ser intensificado, né? Então, as pessoas querem saber, sim, como que os alimentos que ingerem podem ajudar na sua saúde, né? Como que podem ajudar especificamente no reforço do seu sistema imunológico, né? Então, a gente está mais atento, sim, a isso, né? E aí, a Dani também é uma companheira do mestrado, uma excelente profissional de comunicação, né? E acredito muito nessa história. A gente vai ter que fazer... a gente está, nesse momento, desenvolvendo, né, uma campanha, e aí, sempre, nesse desafio, né, de uma pequena empresa, são os recursos para poder bancar essa campanha, mas a gente está desenvolvendo ela a 4 mãos, com uma agência, para, com a campanha pronta, poder captar os recursos para poder levá-la ao ar. Tá certo. Marcelo, a Tânia Zúcolo pergunta se você não tem planos para Portugal. Portugal e o mercado europeu, eles têm uma regulamentação muito específica e muito diferente, né? A gente já tentou o mercado português,
seria um mercado mais fácil por questão de embalagem, né? Não preciso desenvolver, a princípio, não precisaria desenvolver uma embalagem específica, mas tem um modelo regulatório bem diferente, né? E a gente ainda não... a gente tentou alguma coisa, mas até por priorização e foco, né, eu preferi concentrar nesse momento aqui e abrir as portas dos Estados Unidos, né, antes de olhar mais forte para a Europa. Né, mas todos os contatos são bem-vindos, né? E falando em Europa, o Pablo Possamay elogia, né? Muito bacana a apresentação, obrigado. Ele está na Inglaterra e ele fala que na casa eles são fãs de produtos saudáveis e naturais. Vi que, inclusive, você comentou a marca Innocent, que eles consomem muito lá. E ele pede para avisar que se seu produto for para lá, que ele tem muita vontade de experimentar. Ô, Pablo, super obrigado. A gente chega lá, né? E quando você vier por aqui para o Brasil também, vai ser um prazer te receber e você experimentar os sucos aqui com a gente, né? O Hélio Viana pergunta se você já pensou em distribuir em academias ou através de academias. Ele acha que pode ser um canal interessante. Tá, a gente chega lá através de distribuidor, né? O nosso posicionamento não é um posicionamento muito voltado ao público fitness, né? Ele funciona para a academia, mas não é exatamente o nosso target. O nosso target é mais a família como um todo, né? Na manutenção da saúde ao longo da vida, ao longo de todos os ciclos que a gente tem, né? Desde a criança, a gente tem produtos infantis até a terceira idade, né? O nosso desafio é a gente ganhou muito em expectativa de vida, né? Então, aqui no Brasil assim, é absurdo. Nos últimos 40 anos, a gente ganhou 30 anos de expectativa de vida. E o que a gente precisa agora é buscar a qualidade de vida nos anos a mais que a gente conquistou, né? Uma vida autônoma, saudável na terceira idade. E é esse que é nossas bebidas. O nosso propósito é esse, né? A funcionalidade que a gente entrega é isso, são os nutrientes para que a gente tenha a manutenção da saúde ao longo da vida. Então, o público de academia, ele está inserido, mas ele não é exatamente o target, né? Ok, obrigada. Tem o Alberto Martins também que pergunta o que você indicaria para um empreendedor que deve ter que voltar ao mercado corporativo por conta do impacto no seu negócio? E como você faria o caminho inverso hoje? Ou recomendaria? Uma boa pergunta. Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte, né? A experiência que a gente adquire empreendendo, né, nos torna executivos melhores e mais completos, né? Então, mesmo eu tendo ocupado, né, uma cadeira de gerência geral, né, de CEO, né, quando você tem uma estrutura grande embaixo de você tem uma visão abrangente, mas superficial de todas as áreas de negócio, né? Então, por exemplo, a questão regulatória, né? Lá em Dubai, eu tinha uma diretora de assuntos regulatórios que cuidava disso para a companhia, né? Ou a questão de recursos humanos, ou a questão de finanças, né? Quando você está empreendendo, você tem que ir no detalhe, né? Eu não tenho estrutura, né? Não dá para você ser, né, o gestor macro, né, que olha tudo por cima. Não, você tem que ir no detalhe, tem que entender do sistema regulatório de bebidas no Brasil, o que funciona com a Anvisa, o que funciona de registro no mapa, né? Eu tenho que entender do CONAR, como que a gente pode comunicar, como que a gente não pode comunicar, eu tenho que entender do banco. Então, tudo isso acho que torna a gente, né, num eventual retorno para o mundo corporativo, profissionais muito mais complexos, muito mais completos, né, em função dessa complexidade que a gente tem que lidar no dia a dia, né? Então, isso eu acho fundamental. Se eu estivesse agora do outro lado, né, contratando alguém que tenha empreendido, putz, eu dou muito mais valor, né? Porque esse cara tem as mãos calejadas, né?
a história de botar a mão na massa não é figura de linguagem, não é metáfora, né? A gente, de fato, tem que botar a mão na massa. Então, eu acho que isso, para a empresa, é um benefício absurdo, né? Tem mais sim. Nath, pode falar. Quer que eu lê? Vou ler, então. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Daniel Silva. Ele fala... qual seria, do ponto de vista financeiro, a manutenção de padrão de vida, consumo de reservas, etc., o momento de repensar o caminho? A satisfação pessoal não é garantia de sucesso, certo? Existe alguma forma objetiva de medir até onde podemos ir? Certo, concordo plenamente com você, né? E aí você tem, né, se a gente fosse senhor, né, dos momentos, das oportunidades, né, que eu pesei muito nessa análise, né? Bom, primeiro, estava falando para vocês, né, eu fiz essa migração quando estava chegando nos 50 anos. Então, eu comecei, e a gente já começa a ver 3 filhos, né? Uma estava concluindo a universidade, a outra estava entrando na universidade, essas 2 estudando fora, né? Por causa dessa experiência de expatriação e tudo mais, né? Elas continuaram morando fora do Brasil e buscando uma carreira internacional, então isso tem uma despesa alta. E o meu caçula está no 9º ano, né, do colégio. Então, a primeira conta foi ver o seguinte: quanto eu tenho que bancar ainda da educação das crianças, né? E a regra lá em casa é muito clara, né? Nosso compromisso vai até a formatura. Chegou na formatura, né? Eles têm que a gente investe muito pesado em educação, né? Mas para torná-los independentes ao final da universidade, tá? Então, isso foi uma conta. A outra conta foi, como é que já ficam as economias para a aposentadoria, e isso aqui tem que estar separado do que eu vou investir no negócio, né? Ou pelo menos no início, eu pensei, deixa eu deixar separado. A gente vê que no dia a dia tem que acionar, eventualmente, algum recurso. E a última conta foi o meu custo fixo, né? Então, eu estava num momento, e isso cada um tem o seu momento, né? E a sua estrutura financeira em especial, né? Mas eu estava num momento em que o que eu precisava era manter o meu custo fixo, né? Se eu conseguisse manter o custo fixo sem acumular mais agora, nesse momento, né? A conta fechava para mim, né? Imaginando que lá na frente, né? Quais são as oportunidades no futuro? A oportunidade no futuro é a gente crescer e tornar um negócio sustentável e grande, e aí ter rendimentos maiores, ou, eventualmente, um cenário mais provável, sendo bastante realista, é uma aquisição, né? Esses são os movimentos que a gente vê no mercado. Então, se uma aquisição acontece mais à frente, daqui a 5 anos, né? Então, isso é meu pé de meia final, e eu continuo na estrutura, ou, eventualmente, vou empreender de novo, vou fazer uma outra coisa, vou me dedicar à vida acadêmica, né? São esses cenários que eu considerei. Mas, fundamentalmente, foi ver o fôlego, né, financeiro que eu tinha, né, para o período que eu estimava, cara, o negócio está certo, né? Essa basicamente ótimo, vamos lá. Deixa eu ler que tem um comentário aqui da Silvana Gibrail, que é bem interessante. Ela fala: parabéns, Marcelo, obrigada por compartilhar essa sua experiência fantástica. Estou nesse momento de recolocação e definindo o que quero para o futuro. Com certeza você é inspirador para minhas reflexões. Você toca no meu ponto fraco, que é a questão de networking, e que sei que está cada vez mais relevante para os meus próximos passos. Ela fala muito sucesso. E aí eu já aproveito para emendar aqui a pergunta da Tânia, que pergunta: você recomenda o empreendedorismo para jovens idealistas, mas sem experiência anterior? Bom, antes foi a Silvana, né? Sim, foi a Silvana. A Silvana, ela está questionando o networking, né? Que ela tem a dificuldade. Então, Silvana... O que você recomenda?
Cara, se ficar alguma coisa desse nosso bate-papo aqui hoje para você, é networking, tá? E isso a gente aprende fazendo, né? No início também eu tinha muito vergonha, meio que receio. Eu falei, putz, eu vou assinar um cara que eu não falo há tanto tempo, né? E a gente descobriu que várias pessoas, né, putz, ficam super felizes com o seu contato, né? E o mais importante é você não entrar em contato somente quando você precisa, né? Então, entre em contato agora, retoma, mantenha ativa a sua rede, porque eles vão estar lá no momento que você precisar e você vai estar lá no momento em que eles precisarem, né? Então, networking, relacionamento, putz, é tudo e dá um prazer danado. A gente descobre prazer nisso também, em ajudar, em contribuir, né? Isso é fundamental. Bom, aí a Tânia estava falando sobre os jovens, né? E aí, Tânia, nessa aceleração lá da Endeavor, né? Eu era o mais velho do grupo, né? Eram uns 19 empresas, 19 startups, e eu era o mais velho, né? E eu via naquela molecada, eu falei, caramba, porra, a sensação que eu tive é por que eu não fiz isso antes, né? Então, tinha moleque, vou citar algumas marcas que talvez vocês conheçam, né? E que viraram parceiros nossos. A Masmu, né? A Masmu é uma marca começou com o Whey, né? Para popularizar, deixar o Whey mais próximo. São 2 jovens estudantes da SPM que começaram na sala de aula a desenvolver esse projeto, né? Super jovens, né? Não tinham nem formados ainda, né? Uma outra marca, Desinchar, né? Também uma galera super jovem que teve um insight poderoso, né? Que domina o mundo do digital, né? Do e-commerce. Então, caras espetaculares que estão construindo uma trajetória muito bacana. E eu poderia ficar aqui citando diversos, né? Então, para os jovens, né, putz, eu recomendo assim fortemente. O pior que pode acontecer é dar certo, né? Porque se der errado, mais uma vez, são profissionais que vão estar valorizados pelo mercado de trabalho, né? Pela quantidade de desafios que enfrentaram, pela experiência que eles acumularam, pelos relacionamentos que construíram, né? Muito legal. Marcelo, você está vendo também que tem uma pergunta de novo sobre o impacto da Covid, que traz danos claros, né? Mas vocês já conseguem mapear oportunidades? É o Biratã que está perguntando. E também ele questiona em que medida que as mudanças de consumo podem influenciar novos produtos e modelos comerciais, inclusive voltados para a geração de impacto social. Tá. O Biratã pergunta. Você pegou a pergunta? Peguei. Né? Então, falando primeiro da Covid, né? Então, a Covid pegou todo mundo de surpresa, é um fato absolutamente novo e que a gente já vai aprendendo e ajustando as velas, né, todo dia, né? Mas existem oportunidades, né? É claro que todos nós não gostaríamos que esse evento, que essa pandemia tivesse acontecido, mas dado o cenário, né, existem oportunidades, né? Uma delas eu estava falando aqui, essa questão da saudabilidade, como que o consumidor vai acelerar o processo de movimentação para produtos mais saudáveis em função dessa pandemia, né? Então, aí cabe às indústrias, independente do tamanho delas, estarem atentas a isso. Eu vou citar um exemplo da Ambev, né? A Ambev, no período que eu trabalhei lá, adoro essa empresa, admiro ela pra caramba, mas ela tinha um problema de imagem, né, muito grande, né? Pensa na Ambev de 10 anos atrás, né, como que o mercado enxergava a companhia. Super profissional, né, meritocrática, mas, e aí vinha um monte de coisas depois do mais, né? Hoje, putz, como que a Ambev, de uma maneira genuína,
né, está se colocando à frente e contribuindo para o enfrentamento do Covid e como que isso está ajudando na melhoria da sua marca corporativa, né? De uma maneira incrível, seja na ação do Biscoito Globo no Rio de Janeiro, seja na construção de um hospital em São Paulo, né? Então, o Covid traz oportunidades para todos os negócios e em todos os tamanhos, né? A gente tem que ficar atento a isso. E depois eu estou vendo aqui a pergunta na questão do impacto social. Também, né? Como que, de repente, todas as empresas ficaram boazinhas, né? Então, o Itaú doou 1 bilhão, né, porque é bonzinho? Não, porque eles estão percebendo que o consumidor cada vez mais valoriza empresas engajadas, comprometidas, né, que voltem parte da sua lucratividade para a sociedade, né? Então, isso também faz parte dessa mudança que o consumidor está passando, que está acelerando por causa da Covid e que está tendo impacto nas empresas, né? Então, eu acho que a gente vai sair dessa muito melhor do que a gente entrou. Eu sou otimista em relação a isso. Tanto o consumidor quanto as empresas, né? Marcelo, tem uma pergunta provocativa aqui. Supondo que você tivesse uma proposta para uma cadeira de CEO no mundo corporativo hoje, você retornaria? Olha, vou te falar sinceramente, eu já neguei. Já. Legal, eu já sabia. Eu já neguei. Mas é legal. Pode ser, não pode dizer que lá na frente isso não pode acontecer, não, né? Mas eu te digo que hoje, tem que ser um desafio assim muito bacana, sabe? Para superar o prazer que eu tenho de construir um negócio, de superar cada obstáculo, né? Tem que ser um desafio, muito legal, né? Então, hoje não, né? Tá certo, tá certo. Bom, tem mais um monte de questões aqui. A Ana Luísa pergunta, você trouxe muito forte a questão do networking, de novo. Como é que você conseguiu entrar em grandes redes e estar tão bem posicionado nas gôndolas? Networking, né? Então, vou te dar um exemplo de uma rede, né? Uma rede do interior de São Paulo, que talvez vocês conheçam, né? O Seven Água. O Seven Água é uma grande rede que atua aqui em São Paulo, né, com sede lá em Sertãozinho, na região de Franca, que é uma rede super relevante, importante, e com quem eu já tinha feito várias parcerias, né, nas empresas por onde eu passei. E aí, quando eu comecei aqui na WNutri, né, eu liguei lá para o Seven Água e falei assim, olha, agora é a vez de vocês me ajudarem, né? É o Sarracini, né, que é o responsável lá pela rede. Falei, Sarracini, agora eu preciso de ajuda. Cara, agora chegou, esquece essa história do Marcelo da BRF e agora é a Live Mix do Marcelo. Cara, isso aqui sou eu, é o meu produto. Preciso de ajuda, né? E todo mundo fala que é um processo super demorado de cadastro, e a gente cadastrou super rápido lá. Tive sucesso em outras? Não, né? Então, vou te citar um nome aqui, né? Até que, de repente, alguém tem um bom contato lá, o Sonda. Até hoje, eu não consegui entrar no Sonda, né? E se passaram 3 anos, né? Mas, acho que eu já falei networking aqui, né? Então, relacionamento é tudo, né? Muito bom, muito bom. Tem um elogio aqui para você, que bom, da Tânia Zúculo, que bom ouvir um pai priorizando a educação dos filhos e parar de investir neles após a graduação, também é educá-los para a vida, também concordo. Que mais? Tânia, só fazer um parênteses, aí tem a Tânia, essa uma parceiraça também, ela que me ajudou todo o processo cultural de adaptação da família. Você imagina, 2 filhas adolescentes, um menino que não falava inglês, um Y, né? Todo o processo de transferência para os Emirados Árabes e adaptação cultural, a gente teve o apoio da Tânia, né? Na ida e na volta. É mais complexo que a ida, né? Então, verdade. Muito legal, mais. Que legal.
Muito bom, muito bom. Tem um comentário também, fiz a mesma transição, creio que uma diferença interessante é que empreendendo produzimos mais e não perdemos tempo em questões políticas e egóicas das grandes empresas. Então, o trabalho rende mais e é mais satisfatório porque trabalhamos para resultados e não para atender as estruturas políticas. Isso eu escuto também diariamente. Você tem algum comentário? Não, total, né? Total. Então, não tem espaço para politicagem, né? Não dá para perder tempo com isso. Né? Não tem nem com quem fazer política, é isso mesmo, não tem gente para isso, né? Não tem, é verdade. Bom, a gente está chegando perto aí do fim, né? Nath, eu perdi alguma pergunta aqui, que eu acabei tendo que me conectar pelo celular, está muito pequenininho, mas tem um monte de agradecimentos. Adriana Arcuri também agradece. Lu, tem uma só. Desculpa te interromper. Acho que você mesma tinha comentado. É um executivo do grupo que trabalhou com a marca Frutos por 8 anos e entende que esse nicho de mercado só é rentável se você tem incentivos fiscais. Você confirma isso, Marcelo? Não, muito não, né? A gente não tem incentivo fiscal algum, muitíssimo pelo contrário, a gente trabalha com ICMS substituto, que é uma bagunça no Brasil, cada estado com seu modelo, que troca com frequência. Então, nosso principal sócio é o governo, porque o que a gente paga de imposto é um desafio. Concordo quando você fala da questão da rentabilidade, né? Então, isso compromete a rentabilidade, né? Mas incentivo fiscal não temos e vamos ter que sobreviver sem ele. Que bom. Tem mais alguma, Nath, que eu perdi? Não, tem aqui um comentário do Vinícius Guerra, que parece que foi seu estagiário. Marcelo foi meu chefe no meu primeiro estágio. A liderança dele moldou o profissional que sou hoje. Sempre muita gratidão ao Marcelo. E ainda estou devendo um jantar para ele e a família que nos receberam super bem em Dubai. Obrigada, Marcelo. Fato. Isso é dívida aqui que eu estou contando para todo mundo, né? Então, o Vinícius é um cara super legal, né? A gente teve o prazer de trabalhar junto na Danone, né? Apareceu mais uma que você foi chefe dela na Danone, a Adriana Arcuri também. Sim, o Adri também está num processo de redescoberta no mundo acadêmico. Exatamente. Né? A Adriana Né? pergunta também sobre como é que a carreira acadêmica... a carreira acadêmica, que papel que ela teve na sua transição de carreira? É a pergunta da Adri. Na verdade, a carreira acadêmica, eu acho que foi menos na transição e mais num novo caminho, mais numa nova possibilidade, né? Que me traz um prazer absurdo. Não é nada fácil conciliar, né? Quando eu estou em aula, né, os dias ficam muito mais longos, o preparativo, uma coisa que eu não fazia ideia, mas o preparativo para você dar uma aula, são 4 horas de trabalho para cada hora de aula, né, de material que você tem que estudar e preparar, né, e os alunos são muito mais espertos e atentos. Você dá um caso do ano passado, tá velho, né, o cara quer saber o que aconteceu ontem, que ele leu agora, né, no Google. Né? Mas também é um negócio que dá um prazer gigantesco, né? Certo, ótimo. Bom, Marcelo, eu queria, em nome da Soul, agradecer a sua presença, a sua abertura, conversa honesta, sincera, aberta. Eu acho que é disso que a gente está precisando e está buscando aqui. Agradecer a todas as pessoas também que participaram aqui com a gente, né? E, de novo, né, nos colocar à sua disposição. Se você precisar de alguma coisa, já vou até procurar um contato no Sondas, ver se eu tenho. E que você pode contar com a gente, né, com a nossa rede. E eu acho que isso é super inspirador para esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que a mensagem do networking está muito claro, que ela serve para empreendedorismo, que ela serve
para a transição de carreira, que ela serve para a vida, né? E o networking não é só pedir, é uma troca. E eu lembro bem como foi a sua transformação nesse período e com essa rede que você levou para todos os lados, né? E que te trouxe muitos frutos. Então, em nome da SOA, eu só tenho a agradecer todo mundo, né? Desejo aí um bom restinho de semana para todos e fico à disposição também. Se alguém tiver alguma pergunta, eu direciono para o Marcelo mais para frente. A gente está com um vídeo dessa conversa e a gente vai, né, disponibilizar para quem participou aqui também, tá bom? Marcelo, Lúcia, obrigada de novo. Não, eu que te agradeço, super obrigado, né? Uma experiência nova, também nunca tinha feito assim, né? Uma palestra, um bate-papo assim virtual, super legal. E para todo mundo que participou, não é da boca para fora, eu estou disponível. Claro que a gente não vai poder sentar junto para tomar um suco agora, mas se quiserem ligar, bater um papo, e mais à frente a gente se encontra, né, quando tudo isso passar. Com certeza. Ótimo, Marcelo. Um beijo bem grande para você. Fique bem. E para quem não experimentou ainda os sucos e as bebidas da W Nutritional, são muito boas. Aqui em casa a gente é fã. É muito bom. Valeu. Tá bom? Valeu, Lúcia. Beijão. Tá, beijo para vocês todos. Tchau, Marcelo. Tchau, tchau. Obrigada de novo.